Trump publica polêmico vídeo em que Obama aparece preso pelas autoridades competentes dos Estados Unidos e anuncia também a saída da Unesco, mais uma organização ligada à ONU, o que mostra uma redução da participação dos Estados Unidos nessas organizações multilaterais. Enquanto isso, temos também a maioria dos americanos achando agora que o Trump está indo longe demais nas suas políticas de deportação, e isso pode trazer também prejuízo à sua popularidade, além das questões ligadas às taxações contra vários países. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Irã, que anuncia a volta do seu programa nuclear às vésperas de uma cúpula, de uma reunião importante com uma série de lideranças europeias. E o Trump prometendo que fará novos ataques contra o país de Ayatollah Khamenei, entender exatamente o que está rolando aí na situação do Oriente Médio, enquanto o encontro entre Rússia e Ucrânia está praticamente confirmado para essa quarta-feira. Mas a própria Rússia já deu banho de água fria e falou para não esperar tantos avanços assim. Falar um pouquinho também, galera, sobre Elon Musk, que se recusa a cooperar com as autoridades competentes da França para investigações de manipulações de algoritmos, interferências políticas, interferências sociais, e isso pode culminar em mais uma briga entre países europeus e também os Estados Unidos por conta da regulação das mídias sociais, enquanto o próprio Brasil, Alckmin, faz uma reunião com uma série de lideranças de big techs dos Estados Unidos para tentar evitar maiores confusões, brigas econômicas e taxações de 50%. Vale lembrar, pessoal, que o Brasil fala, pelo menos oficialmente, que o seu objetivo final é negociar com os americanos. Será que vai rolar? Para finalizar, pessoal, a gente tem também Reino Unido, Japão, Canadá, França e vários outros países criticando a postura de Israel, alegando que está na hora da guerra em Gaza acabar. Eu diria que a pressão contra o Benjamin Netanyahu aumenta cada vez mais e se posicionando frontalmente contrário à questão das cidades humanitárias. Qual vai ser o prejuízo para o Estado de Israel, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, aprovada por mais de 3 milhões de usuários, está oferecendo para você a possibilidade, nesse momento de instabilidade política, aumento do dólar, enfim, né? A possibilidade de você comprar os dólares com as melhores taxas do mercado é uma conta que, assim, é super séria, como eu falei para vocês, a maior, a mais utilizada do Brasil. Além de tudo, com o meu cupom Ricardo20, você tem acesso ainda a 20 dólares de cashback na sua primeira conversão cambial. Até 20 dólares de cashback. Cara, de verdade, é sensacional, tá? Você diversifica suas posições. Caso vá fazer viagens internacionais, você pode antecipar a compra de dólares para não ter aquela surpresa no meio da viagem, né? Meu Deus, estou pagando cartão de crédito, o dólar está a 6,50, 7 dólares, enfim. Acho que é um jeito ideal, né, de você diversificar ali suas posições e ter uma certa segurança a mais. Além do que, você pode ter acesso a vários benefícios que a Nomad te oferece. Por exemplo, o cartão de crédito Nomad Explorer, que é o cartão que eu uso, que te dá a possibilidade de ganhar cashback em dólar a partir da sua utilização aqui no Brasil mesmo, tá? Além de pontos que não expiram, acesso ao Nomad Lounge e vários outros benefícios. Então, se você quiser ter acesso a essa que é a melhor conta internacional do Brasil, link na descrição ou QR Code destacado na tela para vocês, cupom Ricardo20. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? Pessoal, até peço desculpa aqui, né? Eu falo de um tema sério que é geopolítica e talvez o cenário não esteja exatamente combinando com isso, mas estou numa viagem, né? Uma pequena férias aí, e quando você tem um filho de 4 anos, geralmente esse aqui são os seus principais destinos turísticos, né? Então, espero que vocês relevem aí. Lembrando, pessoal, que o estúdio está fazendo investimento aí, vai ficar pronto em um futuro próximo e a gente vai ter uma qualidade de áudio, vídeo aí melhor para vocês. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, o mundo ficou surpreendido quando ontem o Trump publicou um vídeo na sua rede social com Obama sendo preso. Claro que numa questão oficial, aparentemente estava ali no salão da Casa Branca e tal, e aí vem agentes competentes ali da justiça, né, da polícia americana, e prende o Obama. Por que isso está acontecendo? Eu trouxe para vocês que a Tulsi Gabbard, que é a chefe da inteligência dos Estados Unidos, tinha colocado que lá nas eleições de 2016, quando o Trump ele venceu a Hillary Clinton, os democratas eles venderam a ideia que houve interferência russa nas eleições americanas. Ou seja, que a Rússia fez uma ingerência nos Estados Unidos, com bots, perfis falsos, financiamento irregular, né, de mídias aí sociais,
para convencer a população americana que seria o Trump, né, a partir de desinformação, que o Trump seria melhor que a Hillary Clinton, ou seja, a Rússia interferiu no processo eleitoral americano. No final das contas, nunca foi efetivamente comprovada essa interferência, mas, segundo Trump, o Obama, o presidente dos Estados Unidos, à época, tinha perdido a eleição, né, mas aí teve o restinho do seu mandato, ele fez de tudo para que a CIA, inclusive com informações falsas, informações não comprovadas, vendesse essa ideia para a sociedade americana. Tanto que o Trump está colocando que isso é o crime do século, né? Ou seja, essa interferência, essa suposta interferência, essa venda para a sociedade americana de uma interferência russa nas eleições americanas, seria o crime do século. E aí, como Obama ele foi o responsável por isso, a própria Tulsi Gabbard da inteligência falou que isso foi encaminhado, os dados, para o Departamento de Justiça, investigações podem acontecer para o Obama ser preso. Professor, e é verdade isso? De novo, cara, é muito difícil a gente saber, tá? Assim como não foi comprovado, mas também há denúncias que possa ter rolado essa interferência russa, tanto na questão do Brexit, que também foi próximo, né, das eleições ali americanas, como na própria eleição americana entre Trump e Hillary Clinton, é fato que é um modus operandi da Rússia, da China, dos Estados Unidos, da União Europeia, o controle dos dados, a manipulação da informação, porque isso é muito sensível para interferência em padrões de consumo, em padrões de comportamentos políticos, entende? A gente vai falar daqui a pouquinho isso sobre a França, essa investigação que foi fazendo contra o X, por exemplo. Então talvez possa ter rolado, mas não há comprovação, pelo menos não até o momento. Além disso, o pessoal Trump anunciou a saída de mais um organismo internacional, dessa vez da Unesco, alegando que a Unesco é uma organização que tem um viés totalmente pró-Palestina e pró-China e vai no caminho contrário às políticas americanas. Lembrando que o Trump já saiu do Organismo de Direitos Humanos da ONU, já abandonou também a OMS, Organização Mundial da Saúde, deixou, não exatamente um organismo multilateral, né, mas o SAD, por exemplo, que fazia uma série de investimentos em práticas sociais espalhadas pelo mundo, abandonou também o Acordo de Paris, que regula as emissões de gás carbônico para a atmosfera. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque, de novo, né, a própria ONU talvez admita isso por pressão dos Estados Unidos. Podem haver excessos? Pode. Pode ter uma burocracia gigantesca? Pode. Pode ter salários altíssimos, funcionários que não deveriam estar ali? Pode. Você combater esse tipo de política é uma coisa. Eu particularmente sou favorável e acho que existem muitos excessos nessas organizações multilaterais. Mas não é porque o bebê está sujo que você vai dar banho no bebê e jogar água suja e o bebê fora, né? Ou seja, esses organismos multilaterais, querendo ou não, eles foram importantes para a tentativa de uma manutenção de uma estabilidade política global. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo pós a criação da ONU, é um mundo diferente, principalmente para as nações mais ricas, mais desenvolvidas. Então, além de comprometer esses organismos multilaterais, que querendo ou não, têm a sua importância, pode também dificultar a maior influência dos Estados Unidos em conseguir atuar em grande parte do mundo. Tanto que, por exemplo, quando os Estados Unidos cancelam esses acordos multilaterais, sabe qual país fica muito feliz? A China. Porque, querendo ou não, os Estados Unidos abandonando a OMS, largando a USAID, largando o Acordo de Paris, é a chance da China se vender como a razoável da história. Os próprios BRICS, por exemplo, fizeram um mecanismo conjunto entre eles da doença dos países dos subdesenvolvidos, alegando que doenças como cólera, como malária, por exemplo, agora os BRICS que vão ter que lidar com a responsabilidade, já que os americanos reduziram demais a sua ajuda internacional. É um soft power americano que vem sendo comprometido e aumentando a influência chinesa no planeta. A gente teve também, pessoal, notícias importantes relacionadas a pesquisas que saíram do cenário político americano, vendo que a popularidade do Trump está caindo. Ele conta agora com 40% de popularidade, e eu diria que até os pontos em que a população o apoiava de maneira mais efetiva, vem sendo comprometido. Segundo pesquisas internas dos Estados Unidos, a CBS News divulgou que 58% hoje das pessoas são contra os centros de detenção, e 56% desaprovam a forma como o Trump lida com a questão migratória, o que inclusive representa um aumento de 10% de aprovação em relação à última pesquisa que se deu em março. Entendi, o professor está falando então que a população adora a política, né, de fronteiras abertas, que entre... Não falei isso, muito pelo contrário. Tanto que, por exemplo, a Kamala Harris perdeu as últimas eleições, dentre vários motivos, como o aumento da inflação, como a política da pauta de costumes muito mais progressista, talvez, do que a população gostasse nos Estados Unidos, mas também por conta da questão migratória. A imigração durante o governo Biden e a Kamala Harris era uma das responsáveis por coordenar, junto aos países da América Central e o México,
políticas conjuntas para impedir essa entrada de imigrantes pela fronteira sul, ela foi muito mal desenvolvida. E isso foi um dos motivos que fez com que o Trump, com a sua retórica muito mais contrária à imigração, aumentasse a popularidade. Só que entendam, existe uma diferença entre o imigrante indocumentado e o imigrante irregular, que vai ali para trabalhar, enfim, e que talvez precisasse de algum tipo de incentivo para a sua regularização do território, para pagamento de impostos, enfim, e o cara que é imigrante indocumentado e irregular, que entra nos Estados Unidos para cometer algum tipo de ilicitude. São coisas diferentes. Talvez o que a população americana hoje esteja percebendo é que você tratar todos de maneira igual e exigir a deportação geral, ainda mais da maneira como está sendo feita, a Human Rights Watch, por exemplo, denunciou abuso contra os direitos humanos nesses centros de detenção. A gente teve casos, por exemplo, de pessoas que foram obrigadas a comer algemadas, comendo igual cachorro, né, com a boca ali em um prato de comida que estava em cima de uma cadeira, pessoas que ficaram deitadas, por exemplo, tiveram que dormir no concreto, no frio, sem roupa, tiveram que, por exemplo, ficar com luz 24 horas acesa, impedindo, né, um descanso mais adequado. Isso é abuso contra os direitos humanos. Então a população talvez esteja se voltando contra essa política. Além do que, economicamente, isso pode também trazer também certos prejuízos. Porque, querendo ou não, galera, vocês imaginem que a população indocumentada irregular, não estou defendendo que isso seja, tá? Estou falando na prática, é mão de obra mais barata. E os Estados Unidos precisam de mão de obra mais barata para que o custo de produção diminua. No setor de serviços, sei lá, de hotelaria, restaurantes, garçons, enfim. No setor de agricultura, que é uma base eleitoral super importante, esse meio oeste, nesse centro dos Estados Unidos, para o Partido Republicano. E hoje, com essa política de deportação, como foi feita em Los Angeles, por exemplo, com uma série de protestos, pode trazer também prejuízos para pessoas que conviviam no dia a dia, né? O cara que era o pedreiro, o cara que era eletricista e está sendo deportado, além de aumentar também os custos com a possibilidade de falta de mão de obra mais barata para a população americana. Ou seja, até um dos pontos que agradavam a população, que era a política migratória, talvez esteja indo longe demais. Lembrando que teremos the midterm elections em um futuro próximo dos Estados Unidos, e se ele perder o controle do Congresso, isso pode ser muito ruim para suas futuras pretensões políticas. Tivemos também, galera, o Irã anunciando que vai voltar com seu programa nuclear. O chanceler iraniano, que lembrando, o Irã vai fazer uma reunião nessa sexta-feira, junto com o E3, Alemanha, Reino Unido e França, para definir o futuro do seu programa nuclear. Só que, antecipando o que vai ser dito na reunião, até já falou. A questão do enriquecimento de urânio é uma questão de soberania nacional. E os Estados Unidos, eles podem ter atacado as nossas instalações nucleares, mas eles não atacaram a nossa tecnologia. Nossa tecnologia foi desenvolvida pelos iranianos, então é algo que possa ser bombardeado por algum tipo de potência estrangeira. O Trump já fez um comentário sobre, então beleza, né? Então eles vão voltar com o programa nuclear? Legal. Assim como a gente fez um ataque no passado, a gente pode repetir esses ataques. O Irã fala que sim, está disposto a negociar com os Estados Unidos, não agora, porque talvez esteja muito machucado, se considerado traído, enfim, mas que pode voltar sim a negociar no futuro, mas que não abre mão do seu programa nuclear. E aí, pessoal, será que teremos mais instabilidades no Oriente Médio? Eu diria que com toda certeza. Além disso, a gente teve também Rússia e Ucrânia anunciando que vão sim fazer um encontro bilateral, muito possivelmente realizado amanhã, na quarta-feira. Só que, ao contrário do que o Rustem Umerov e o Zelensky gostariam, a cúpula russa não vai ser formada pelo Putin, ou por pessoas que possam ter algum tipo de voz ativa, como Sergei Lavrov, Maria Zakharova, Peskov. Possivelmente vai ser o que a Ucrânia considera como a cúpula de segundo escalão. A Rússia fala que a única coisa que vai ser discutida, até jogou um banho de água fria aí, né? Olha, um balde de água fria, aliás. Não tenho esperanças, porque muito possivelmente não teremos grandes avanços. A Rússia falou, Peskov, né, porta-voz do Putin. O que vai ser discutido é a troca de informações sobre o memorando. Então a Ucrânia apresentou qual era o seu memorando, que ela considerava como essencial para um processo de paz, e a Rússia fez a mesma coisa pelo outro lado. Só que são memorandos diametralmente opostos. Então o Putin fala que não tem chance, pelo menos no momento, de algum tipo de cessar-fogo, nem quis dar um prazo para que esse cessar-fogo de fato acontecesse. O que muito possivelmente a gente vai ter é algum tipo de discussão, talvez algum tipo de pequeno avanço, eu particularmente duvido muito, e política de troca de prisioneiros, como já aconteceu outras vezes. Além disso, cara, a gente teve também o Elon Musk anunciando que se recusa a colaborar com as autoridades da França para investigar a sua plataforma, o seu X. Tudo isso está no seio do que a gente vem discutindo bastante,
que é a capacidade das plataformas digitais das redes sociais de interferirem em processos democráticos ou em manipulação de consumo. Em que sentido, né? Tem uma frase, galera, super clássica que fala que os dados hoje, eles são petróleo do século XXI. Em que sentido? Se você hoje controla o dado que as pessoas têm, você consegue manipular o comportamento dessa população. Isso pode ser utilizado tanto para fins mercadológicos como para fins políticos. Vamos imaginar, por exemplo, que eu vou vender um amaciante, por exemplo, né? Sei lá, qualquer coisa, um amaciante. Se eu faço, sei lá, coloco a propaganda amaciante no Jornal Nacional, cara, isso vai atingir pessoas que pouco ligam para amaciante, vai atingir crianças, adolescentes também, e vai atingir talvez o público-alvo que seja o objetivo, sei lá, da Comfort, né? Sei lá qual marca aí, tá? Percebe que é pouco eficiente? Que eu estou fazendo, eu estou colocando um tipo de produto, pagando caríssimo por isso, para atingir pessoas que talvez nem tenham interesse em comprar amaciante. Agora, se eu sei de pessoas, por exemplo, que curtem, sei lá, ver produtos de limpeza, que amaciante não foi um bom exemplo, né? Mas enfim, né? Produtos de limpeza, curte ver aí algum tipo de coisa relacionado a roupas gostosas e cheirosas e fofinhas, pô, faz muito mais sentido eu fazer propaganda para essa pessoa específica. Vou pegar no meu caso, tá? Eventualmente lanço um curso, por exemplo, de geopolítica. Concorda que eu vou querer atingir com a minha propaganda para que as pessoas comprem eventualmente o meu curso, pessoas que já tenham visto alguma vez na vida alguma coisa de geopolítica. Não a pessoa que não curte esse assunto, entende? Agora, se eu faço uma mídia que passa para todo mundo, fica mais difícil eu conseguir atingir o meu objetivo de maneira mais concreta, de maneira mais eficiente. Agora, quando você está no X, quando você está no Facebook, no Instagram, essas plataformas sabem quanto tempo que você passa em cada imagem ali, o que te interessa mais, o que interessa menos, o que você compartilha mais, compartilha menos, quais são os links que geralmente você mais clica. Isso é ouro na mão das empresas, que vão conseguir colocar propagandas eficientes para quem eventualmente queira comprar o curso, ou o serviço, ou o produto dessas pessoas. Olha a riqueza que as plataformas, que as mídias sociais têm para vender para as empresas. Pô, isso é sensacional, né? Tanto que a frase clássica também, você está usando o seu Instagram, está usando o seu YouTube, está usando o seu Facebook de graça, é porque muito possivelmente o produto é você, né? Imagina, os donos das empresas fazem porque eles são bonzinhos. Nossa, como eu gosto, né, de ajudar a população. Para, né, galera? São interesses, claro, mercadológicos. Agora, imagina isso para manipulação política. Eu sei, por exemplo, que você é um cara que se importa muito com economia, mas não liga para a questão ambiental, por exemplo. Para que eu vou ficar jogando propaganda política na sua cara que fale bem, olha, sei lá, eu sou um candidato que preservei tanto de floresta amazônica, de cerrado, etc., se você não liga para isso? Eu vou focar em você, pô, eu sei que esse cara curte economia. Olha, o país cresceu tanto, taxa de juros, tal, porque me interessa muito mais para você. Fora que você pode pensar também no sentido oposto. Porque para você ser eleito, às vezes você não precisa ser bom, só precisa ser melhor que o seu adversário. Então começa a fazer campanhas de desinformação, talvez até eventualmente com notícias falsas ou notícias exageradas para difamar o meu opositor. Olha, o meu opositor desmatou não sei quanto de floresta amazônica, ou então você defende ali os animais, né? Matou 30 cachorrinhos, sei lá, né? Entende? Que eu consigo ficar manipulando. Ah, professor, mas claramente são notícias falsas. Hoje nós vivemos um mundo chamado de mundo da pós-verdade. A emoção que a notícia te causa interessa muito mais do que a veracidade da notícia. Você vai compartilhar essas informações, independente de ser falso ou verdadeiro. Talvez você que esteja aqui no canal até tenha um senso crítico um pouco mais apurado, mas isso não é a realidade de grande parte da população. Então, se é uma notícia muito bombástica, se é uma notícia muito, meu Deus, tal, as pessoas tendem a compartilhar mais isso. Ah, pessoal, mas é só retificar. Será que a pessoa que quer retificar, que foi atingida, tem a mesma capacidade de divulgar as informações do que a pessoa que está difamando? Vou dar exemplo para vocês. Mais ou menos aí combina, né? Lembro nas eleições de 2014, uma das grandes favoritas era a Marina Silva. De repente surgiu a notícia que a Marina Silva estava querendo acabar com o Bolsa Família. Meu Deus, vai acabar. Ela tinha pouquíssimo tempo de campanha. Ela não conseguiu admitir isso a tempo. Isso começou a ser compartilhado. Vai acabar com o Bolsa Família. Ela nem foi para o segundo turno. Talvez isso pode ter mudado a história política do país, entende? Nas eleições de 2014. Hoje, claro que com as plataformas digitais, talvez seja um pouco mais difícil. A não ser que as plataformas digitais tenham interesses políticos em divulgar mais algum candidato do que outro. E aí, você confia no dono das Big Techs? Ah, entendi, pessoal. Então a gente tem que fazer uma regulação estatal em cima disso. Você confia no Estado para falar o que pode ou o que não pode aparecer? Cara, é um dilema do século XXI. Como que a gente vai conseguir fazer com que essas Big Techs não consigam interferir exatamente nos processos eleitorais e manipulação de comportamento, mas sem fazer com que isso fique na mão do Estado?
Porque, sei lá, se você é mais de esquerda hoje, talvez você goste, não, acho que o Lula tem que fazer isso. E, sei lá, se o Bolsonaro voltar, você concorda também? Ah, não, professor, eu sou mais pró-Bolsonaro. Então você discorda que o Lula faça isso hoje, você está inconformado. Mas você gostaria que o Bolsonaro manipulasse? Entende? Que o Estado controlar isso é totalmente perigoso. Mas as Big Techs terem livre circulação também é perigoso. Entende? É uma polêmica, de fato. Dentro dessa premissa, o X está sendo investigado por supostamente ter viés político nos seus algoritmos e coletar de maneira irregular o dado das pessoas. O Elon Musk, o X, coloca que a operação tem a motivação totalmente política e que esse processo ameaça a liberdade de expressão. Já os promotores franceses, eles alegaram que na prática eles ofereceram canais seguros de compartilhamento de dados e que se o X não fizer, vão ser aplicadas multas, pode ser considerado como obstrução de justiça e eventualmente até mesmo fechar a plataforma. Os promotores garantiram que da mesma maneira que quando você tem proibições, censuras feitas pelo Estado, a falta de responsabilidade e supervisão coloca também a liberdade em risco, tanto quanto eventualmente uma censura do Estado. Percebam que é uma coisa, essa discussão não tange só o Brasil. A Comissão Europeia, ela investiga o X desde 2023, e não só o X, mas todas as plataformas digitais e as suas manipulações de algoritmos, para saber o que aparece aí na sua telinha quando você está rolando. O Brasil, dentro dessa premissa, a gente sabe, né, que um dos motivos que o Trump ele coloca essas tarifas de 50%, o que ele alega é a questão do Bolsonaro, é a questão também da censura, que ele considera, né, como censura das redes sociais, a questão do protecionismo do Brasil e também a questão da aproximação do Brasil com os BRICS. O Alckmin está se reunindo com uma série de lideranças, CEOs dessas Big Techs ou diretores jurídicos dessas Big Techs, para prestar os devidos esclarecimentos. Além do que o Haddad falou que já mandou 2 cartas e está disposto a negociar com o governo Trump. Só que, até recomendo, cara, que se você se interessa pelo assunto, ontem, né, no Inteligência Limitada, podcast do Vilela, que eu já fui várias vezes, eu gosto muito do Vilela, inclusive, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, que talvez sejam as 2 personalidades que estão mais lutando junto ao Congresso americano para aplicações dessas sanções, dessas tarifas, fala que essas tarifas têm um único objetivo, que é a questão da falta de liberdade no Brasil, é a questão de uma eventual censura, de uma ditadura do judiciário, segundo o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Então, se for colocado ali de anistia para o Bolsonaro, o Trump já acabaria com essas sanções. De novo, né, não tem influência política que eles têm, não tem informações privilegiadas, mas eu particularmente acho muito difícil que isso seja verdade. Porque se o Trump mesmo fala, America first, vou pensar nos interesses americanos primeiro. Ele tá tão preocupado assim com a democracia brasileira? Poxa, se a democracia mundial fosse o seu principal objetivo, ele manteria relações com o Catar, com a Arábia Saudita, ou com a Turquia? Sei lá, não, eu acho que o Brasil é ditadura mesmo. Então, se o Lula fosse um ditador mesmo, né, e fosse um ditador pró-Estados Unidos, ele também estaria muito preocupado com essa eventual ditadura no Brasil? Eu, particularmente, acho meio inocente pensar desse jeito, né? Mas, enfim, pelo menos o que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro colocaram é que mesmo com essa atuação do Brasil, enfim, não vai dar certo, porque eles querem a anistia, o que eles consideram como anistia contra o Bolsonaro. E percebam que grande parte da mídia internacional vem dando mais razão ao Brasil, pelo menos nas principais mídias ocidentais. A Financial Times, por exemplo, criticou o Trump, falando que ele é o imperador do Brasil, uma referência, né, à fala do Lula, que tinha falado que o Trump não tinha sido eleito para ser imperador do planeta e por aí vai, alegando que essa ação do Trump está ajudando até mesmo a criar uma certa união política em torno do Lula, já que o Brasil estaria sendo pressionado por uma grande potência internacional, e que os Estados Unidos alegam que eles estão supostamente defendendo a democracia, só que na prática eles estão atuando contra as principais democracias do Ocidente. Por exemplo, contra Ottawa, né, referência ao Canadá, e contra o Brasil, alegando que os processos são muito mais respeitados nesses países do que exatamente nos Estados Unidos. Elencando que a principal diferença entre Bolsonaro e Trump é que o Bolsonaro está sendo punido pelas suas atitudes, enquanto o Trump não está. Obviamente, isso não é o pensamento de todas as pessoas dos Estados Unidos, enfim, mas acho que reflete como o Washington Post, o New York Times, a Financial Times, que são mídias importantes do Ocidente, veem a situação acerca do Brasil. E para finalizar, pessoal, tivemos também notícias importantes sobre Reino Unido, Japão, Canadá, França e quase outros 20 países criticando a postura de Israel e criticando firmemente, exigindo o fim da guerra em Gaza. A carta que eles colocaram
fala que hoje o sofrimento dos civis em Gaza já atingiu níveis inaceitáveis e que o modelo de distribuição de ajuda implementada por Israel é perigoso, alimenta a instabilidade e priva os habitantes de Gaza da sua dignidade. É assustador que mais de 800 palestinos tenham sido assassinados enquanto buscam ajuda, exigindo a libertação dos reféns que estão cruelmente detidos e condenando a questão das cidades humanitárias de Israel. O que seriam essas cidades humanitárias, né? A gente sabe que o Benjamin Netanyahu foi chamado de louco por membros da Casa Branca. Tem agora carta, e não é carta, sei lá, do Irã, do Líbano, que são países tradicionalmente contra Israel mesmo. A gente está falando de França, Canadá, Japão, pô, galera, países que historicamente mantêm o alinhamento com Israel, criticando a postura de Israel fazer ataques contra a Síria, alegando que está defendendo os drusos, ataques contra o Líbano, mesmo sem ser no sul do Líbano, alegando que está atacando o Hezbollah, fazer a sua incursão na faixa de Gaza, reduzindo a chegada de ajuda humanitária, medicamentos, água, insumos básicos para a população, e falando desse deslocamento forçado. Israel quer formar o que ele chama de cidade humanitária, que é um centro confinado, que vai ter de 600 a 700 mil pessoas com controle militar de Israel. Quem não aceita isso vai ter que ir embora do território de Gaza. Um deslocamento forçado, e convenhamos, galera, que não vai ter aceitação mesmo da comunidade internacional por conta dessa ingerência, por conta dessa política de confinamento da população palestina. Se os Estados Unidos vêm criticando, não gostou do ataque contra a Síria, hein? Vários países importantes também, que tradicionalmente são aliados de Israel, também criticam. Você acha que existe algum tipo de chance de queda por pressão externa do Benjamin Netanyahu? Deixa aí nos comentários, pessoal, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.